vivo. Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Você está no programa DS Entrevista. O assunto de hoje será futebol. Para falar de futebol, a gente tem aqui hoje um convidado especial, o Nelsinho Kestner. O Nelsinho, ex-lateral esquerdo do São Paulo e da Seleção Brasileira. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem, sua pergunta, no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975691373, 975691373, ou, se você preferir, deixe sua mensagem na própria página, na live do Jornal Diário de Suzano. O Nelsinho tem uma extensa galeria de títulos, só para o internauta saber aqui. Ele foi campeão paulista em 80, 81, 85, 87, 89 e 91 e campeão brasileiro 86 e 91. Também jogou na seleção brasileira. Nelsinho, obrigado pela sua presença, sua participação, ter aceitado o convite para estar nesse programa. Eu queria que você desse uma saudação para o nosso internauta. Um grande abraço, é um prazer estar aqui falando com vocês, com os amigos internautas, aqui no Diário de Suzano. E realmente, né, uma carreira assim que eu considero uma carreira bem bonita, bem trabalhada, né? Faltou algumas coisas ainda, mas infelizmente tem coisas, não só no futebol, como na vida, né? Não depende só do seu trabalho ou do que você faz, né? Mas fiquei durante 10 anos no São Paulo, né? Você ficar 10 anos jogando um time grande, principalmente naquela época, era muito difícil, né? Nelsinho, o que lembra para você essa escalação que eu vou falar para você? Ó? Gilmar, Zé Teodoro, Oscar, Dario Pereira e Nelsinho. Bernardo, Márcio Araújo ou Falcão, Silas e Pita, Miller, Careca e Sidney. O que lembra para você esse time? Eu acho que é uma das melhores equipes, né, que o São Paulo já formou até hoje, no meu ver. Isso aí, praticamente nós estamos falando de 85, 86, né, que a gente ganhou o Campeonato Paulista, depois logo em seguida o Brasileiro, e 87 também, que a partir de 87 que foi mudando novamente a equipe de São Paulo. Aí chegou o Cafu, o Zete, chegou o Raí, e aí começou a se formar, mesclar e formar uma nova equipe. Mas eu também peguei uma equipe antes, né, que era a equipe de 80, de 81, que vinha Valdir Pérez, Getúlio, Zé Sérgio, Serginho, né? Eu estava começando ali. Mas, para mim, o que eu atuei assim, não de se comparar jogador por jogador, mas no geral, né? A equipe para mim, eu acho que foi uma das, assim, pelo menos do que eu atuei nesses 10 anos, foi a melhor equipe que eu atuei. O Cilinho, você acha que foi fundamental na época? Ele era fundamental porque, além desses grandes jogadores que ele tinha na mão para trabalhar, ele era um ótimo treinador, né? Era um treinador que gostava de inovar bastante, dava liberdade aos jogadores de fazer, né? De usar bastante a sua parte técnica, né? Não gostava de um time retranqueiro, ou que se joga só atrás, não. Ele falou, nós temos uma baita equipe, vamos jogar para cima e vamos fazer resultado. Tanto é que teve jogos que a gente perdeu, mas assim, o jogo foi 4-3. Ele falou assim, maravilha. O torcedor veio no estádio e viu 7 gols. Né? Então, para ele tinha essa mentalidade. E isso era bom para a gente, porque, né, tanto é que nessa época você via gol de cabeça, ou principalmente dos zagueiros nossos, você via gol do meio do campo, do caso Pita, de Silas, de Bernardo, e muitos gols dos atacantes também. Então, assim, quando estava ruim para os atacantes fazer o gol, aí numa bola parada, o Pita batia falta, ou num cruzamento meu ou do Zé, acabava saindo uma jogada de gol. Então, eram muitas opções, né, para um time marcar. Né? Era muito difícil para marcar o São Paulo por causa disso. E até o Sininho brincava assim, né, com o torcedor, eu falava assim, pedia pro torcedor chegar no horário do jogo, porque se ele chegar 5 minutos atrasado, ele já ia perder um gol do São Paulo, porque nós tínhamos um esquema dele, que ele pensava assim, todos 10, 15 minutos a equipe adversária
ela entra ainda para estudar o adversário, para se acertar e tal, tal. E a gente já entrava, sabe, indo para cima. Marcação alta, né? Marcação alta, indo para cima, tentando. Então, muitas vezes pegava o time adversário ainda não, né, aquecido totalmente, ou não preparado totalmente dentro de campo, meio desarrumado ainda, né? E aí surpreendia o adversário. Então era legal, cara. Um esquema bacana. Eu sei, você era um atacante, quase um ponto esquerdo ali. Você não marcava muito, né? Você ficava... Naquela época ainda você tinha, né, o lateral, porque como você jogava no 4-3-3, né? Você jogava com 2 pontas, né? Tinha Que dois era no caso pontos, o Sidney e o Miller, que não era um ponta nato. Mas dali pra frente, foi mais ou menos ali que começou a mudar um pouco para puxar um dos pontas, jogar um pouco mais pelo meio, que foi no caso o Miller e Caraca, que jogavam juntos, e a gente tinha o Sidney, que era o ponto esquerda nato, né? Mas o lateral sofria naquela época, ele tinha que apoiar, marcar e ainda ajudar o ataque, né? Dar as opções de ataque. Então você tinha que contrabalancear, assim, né? Hoje eu vejo que é um pouco diferente, assim, o lateral hoje tem muita liberdade de atacar, porque os times jogam com 2 volantes, então jogam com cobertura para os volantes. Naquela época não, você só tinha um volante. O atacante volta para marcar também. O atacante volta para marcar, então quando o lateral passa, o ponta, né? O atacante volta. Hoje não tem nem mais ponta, né? Você fala atacante, né? Então, assim, naquela época não, você tinha que apoiar, mas também tomar as precauções na marcação, né? Tem um lateral esquerdo que você vendo jogar hoje no Brasil, ou até fora do Brasil, que é brasileiro, que se assemelha com o seu futebol da época? Eu acho que é por isso que eu falei, né? Eu acho que eu vejo muitos laterais bons, né? Mas, tipo, hoje como o jogador tem muita liberdade de apoiar, né? Então, eu acho que às vezes eles ficam faltando um pouco na marcação, entendeu? Não vejo hoje um lateral mais equilibrado, né, que fazia essas duas partes, como o Vladimir fazia, como o próprio Serginho, do próprio São Paulo, que depois foi para fora, né? E hoje você vê que o lateral tem muito mais até abertura para apoiar, porque vai ter realmente essa cobertura, né? Como foi o caso do Roberto Carlos e outros, né? A gente comentou do São Paulo de 85. Na época foi um time realmente de futebol de um toque só, né? Igual você falou, marcação alta. E na época era conhecido como os menudos do Cilinho. Os menudos do Cilinho, né? Os menudos do São Paulo, menudos do Cilinho. Incomodava vocês ou não? Porque, né, só para o pessoal internauta entender, na época, nos anos 80, tinha um grupo chamado Os Menudos, né? Isso. Na verdade, até o apelido veio daí, né? Porque era difícil um time de futebol, né, principalmente naquela época, lançar tantos jogadores da base, né? E no caso o Silas, o Miller, o Sidney, no meu caso também subi da base de São Paulo, só que já era um pouco mais experiente, já aquele menudo um pouco mais velho, né? Então, mas aí pegou, né? Pegou esse apelido e tal, né? Mas é bem comparativa, né? Saiu desse grupo que tinha na época da molecada, né? Então, em 81 você chegou para São Paulo, né? Você substituiu só o Marinho Chagas, né? Eu cheguei, na realidade, em 78 para 79, né? Fui para as categorias de base de São Paulo. Em 80 já comecei a fazer alguns jogos, né? Pelo São Paulo. E o lateral esquerdo era o Ayrton ainda, né? Aí contrataram o Marinho Chagas, que vinha do Cosmo, né? Seleção brasileira, de 74. E aí o Ayrton pediu para sair, né? Que era meu concorrente. E ele acabou saindo, foi acho que pro Cruzeiro na época. E aí eu fiquei disputando posição, né? Na reserva do Marinho. Só que o Marinho já tinha uma idade avançada, então assim, eu jogava a maioria dos jogos, aí ele tinha que se preparar para quando o São Paulo ia para as finais e tal. E um ano depois ele acabou saindo, e aí eu fiquei como titular, aí eu fiquei até 92, né? No São Paulo, né? Bom, em 86 continuou com a mesma base. O São Paulo foi campeão brasileiro
Aquele jogo épico com o Guarani, né? Que vocês Isso. jogaram em Campinas, Em Campinas, né? O que você lembra desse jogo aí? Porque o Guarani é um time difícil também, era um time Sim. forte, né? Que até a gente comentava, né, no final do jogo, falando, não, tinha que dar o título para os dois, né? Porque era muito semelhante, assim. O Guarani tinha um ótimo time, com Júlio César, Ricardo Rocha, João Paulo, Evair. O ponto era o Catatal, que você Catatal, teve que marcar. nossa, era Rápido, e chato, né? Catatal de um lado e João Paulo do outro, e vai de centroavante. Era a zaga, então era Júlio César, Ricardo Rocha, tinha no meio do campo o Boiadeiro, era muito O Tite bom. estava nesse time? Tozinho? Tinha o Tozinho, né? Tomzinho tava. Tite, acho que não me lembro, cara. Não sei se estava. Mas era muito bom. E teve um lado bom, um lado assim de meio ruim, mas assim, foi o susto, né? Que no começo do jogo teve um cruzamento do lateral esquerdo, não me recordo agora, do Guarani, e a bola acabou batendo na minha perna, né? O Gilmar tocou na bola, bateu na minha perna e acabou entrando. Então, assim, tipo, foi considerado como, né, como se fosse um gol contra, né? E você imagina, jogando em Campinas, tudo, uma final de Brasileiro, aquilo é uma ducha de água gelada, assim, né? Mas aí você tem que ter a personalidade, tem que, né, levantar a cabeça e continuar no jogo. Aí empatamos o jogo, né? E aí tem aquele lance, fomos para a prorrogação, empatou na prorrogação e foi para os pênaltis. Careca fez gol no final, no último minuto. No último minuto da prorrogação, Levou empatou a prorrogação novamente, o jogo, e aí fomos para os pênaltis. Mas assim, um jogo muito bacana, uma final muito legal. Por que você acha que esse time não conseguiu progredir na Libertadores em 86? Na verdade, a Libertadores naquela época, assim, não era tão divulgada, valorizada ainda, né? E outro problema que não acontece hoje, né? E que acontecia antigamente, quando você ia jogar, tipo na Argentina, que nem nós fomos jogar na Bolívia, não tinha ainda, né, a tecnologia que tem hoje. E então você sofria uma pressão, né, extra-campo terrível. E então é que a gente falava naquela época, você tinha só uma câmera filmando no campo, né? Então filmavam a bola. Agora o que está acontecendo lá atrás, o que está acontecendo, entendeu? Então assim, saía muita provocação, muito soco, muito isso. E a própria direção da Conmebol, né? Eles não aplicavam, né? Não tinha força ainda para... Então hoje não, né? Se compara muito lá ao campeonato lá de fora, europeu, né? Hoje se tornou, né, para disputar uma Libertadores é gostoso. Você joga em qualquer lugar, se tiver qualquer briga, nossa punição é terrível. Antigamente não tinha nada disso. Nós chegamos a jogar, isso não falando de 86, nós jogamos no Uruguai, na de 83, 82, acho que 82. Também o São Paulo foi para a Libertadores. Nós fomos jogar no Uruguai, os caras puseram o banco de reserva na arquibancada, no meio da torcida, cercado por polícia. Mas, a polícia é deles. Então você tomava garrafada, né? Era tudo pro time da casa ganhar, não tem jeito. Era uma pressão que, assim, não era jogar bola. Hoje não, hoje é jogar bola. Então, por isso que os times brasileiros hoje levam vantagem. E por isso talvez outros times argentinos, uruguaios, tenham mais Libertadores por causa disso. Né? Porque na época, você jogar na Argentina e no Uruguai era terrível, né? E acho que criou, né? Você acabou se criando muito essa rixa Brasil e Argentina por causa disso, né? Na seleção brasileira você foi convocado mais pelo Carlos Alberto Silva, né? Carlos Alberto 35 Silva. Convocações? O que representou para você essa... Eu joguei acho que uns 40 jogos pela seleção. Jogos. Né? O Brasil, quando perdeu a Copa de 86, né, que até o Sininho comentava, o pessoal comentava, porque eu tinha sido escolhido a melhor lateral esquerda, né, pela revista Placar, tinha aquela bola de prata, né, bola de ouro. E aí praticamente foi quase 70% do time de São Paulo foi convocado para a seleção. E ainda o Dario que foi convocado para a seleção. Inclusive o ataque, né? O titular era Miller e Careca. Entendeu? E Gilmar no gol, tinha, né, Miller, Careca, o Silas acho que foi bastante jogadores, né?
e o Dario ainda para a seleção uruguaia, o Dario Pereira. E acabou sobrando alguns jogadores de São Paulo, porque eles alegavam que não dava para levar o time de São Paulo todo para disputar, né? Como levar um time para jogar a Copa do Mundo. E acabou sobrando para alguns de nós, né? E aí perdeu a Copa de 86, e em 87 teve uma reformulação, que aí entrou o Carlos Alberto Silva e tal, o Bebeto, que era o preparador físico de São Paulo, muito bom. E aí foi quando começou uma nova geração, eu, Romário, Tafarel, Giovani, Douglas do Cruzeiro. Quer dizer, o mais velho era o Careca, que não era velho, era um jogador novo, né? Que o Careca foi muito novo para a seleção. E aí começamos uma equipe, né? uma seleção vencedora, né? Começamos com o pré-olímpico da Bolívia, né? Fomos campeões do pré-olímpico, que já era classificatório para o Pan-Americano de Indianápolis. Fomos com a medalha de ouro, né? Naquele ano que o Brasil também ganhou no basquete, também o futebol ganhou medalha de ouro. E começamos a fazer alguns torneios internacionais, aquela Taça Stanislas, que era Brasil, Escócia e Inglaterra. Jogamos em Wembley, né? Que é uma coisa legal, né? E ganhamos também, fomos para o bicentenário da Austrália, era Brasil, Argentina e Austrália. Também ganhamos. E aí fomos para as Olimpíadas em 88. Eu, infelizmente, né, na véspera da estreia, eu quebrei o dedo do pé, ainda num rachão, numa brincadeira, já na véspera do jogo. E, na verdade, eu teria que ser cortado para ir outro jogador. Mas aí o Carlos Alberto Silva falou, não, você está com a gente desde o começo, nós não vamos trazer ninguém, você vai ficar. E eu fiquei ajudando ele, né? Tipo, eu assisti o jogo do adversário e tal. E o Brasil acabou perdendo a final, né? Contra a União Soviética. A final, que se tivesse mais 10 jogos, o Brasil ia ganhar mais 10, mas naquele jogo perdeu de 1-0. E por isso que ainda ficou faltando a medalha de ouro das Olimpíadas, né? Que veio acontecer agora. E aí em 89, né? Em 87 fomos para a Copa América. Em 89 ia até as eliminatórias, né? Para a Copa. Só que aí mudou a direção da CBF, né? Saiu o velhinho, que era... João Avelange, né? Acho que não era João Avelange, Giulito Coutinho. Para entrar o Teixeira, Ricardo Teixeira. Aí quando ele mudou toda a comissão técnica. Aí trouxe o Lazzaroni. Lazzaroni estava na Arábia também, um treinador carioca, e acabou chamando quem ele conhecia, não quem estava, entendeu? E acabou trazendo o Branco de volta, que eu já tinha disputado posição, já tinha ganho a posição dele, estava como titular. Aí de titular acabei não sendo nem convocado, né? Para as eliminatórias, aí houve aquele bafafá entre as imprensas, todo mundo. Mas por isso que eu falo que às vezes independe de você, né? Do que você faz para que... Então, o que eu acho que ficou faltando para mim, né, na minha carreira, foi essa questão de ir para uma Copa do Mundo. Porque do resto eu fui de seleção de júnior, seleção de novos, na seleção principal, né? E disputei Pan-Americanos, disputei Olimpíadas, disputei... Então, assim, o que ficou faltando foi isso. Tenho curiosidade, tem alguns jogadores que, quando assistiam aos seus jogos, jogam com as meias arriadas, né? Você, o Renato Gaúcho, é alguma superstição isso? Não, eu senti um pouco mais de liberdade, né, nas pernas, assim. E outra, a gente corria, né, o Renato também, né, era um ponta velocista e tal, e teve uma época assim que tinha, de vez em quando dava problema de cãibra. Né? Então eu achava que a meia baixada, né, não me apertava tanto, como eu tinha que correr muito, era um dos jogadores, né, que o espaço era muito grande ali na lateral. Então, assim, para mim eu me sentia melhor, mas não era questão de superstição, nem assim, tipo um desleixo, não, nada disso, né, para se mostrar nada. Não, era realmente para aliviar as panturrilhas das pernas, porque a gente corria muito, realmente era uma posição que você tinha que trabalhar bastante, né?
Você tem uma ligação aqui com o Alto Tietê, né? Você era de Ferraz de Vasconcelos, né? E você também, em 2014, você treinou o União de Mogi, né? Como que foi essa experiência para você, treinador? Antes você tinha treinado o AD Guarulhos? Não, eu comecei como treinador, né? Depois que eu aí, né, em 92, eu acabei indo para o Japão, né? Fiquei 3 anos no Japão, 93, 94, 95. Aí eu voltei, né, ainda jogando, né? E em 96, para 97, aí eu fui convidado pelo prefeito Valdemar Marques, né, o Dema, e eu acabei sendo secretário de esporte, né? Então eu fiquei 4 anos como secretário de esporte em Ferraz. Todo o mandato, né? Você ficou todo o mandato todo. Aí ele acabou saindo, como, né, secretário é um cargo de confiança, a gente acabou entregando o cargo também. E aí em 2000, eu fui convidado para treinar a categoria de base do Corinthians. Então eu comecei, a carreira como treinador no Corinthians, com o Sub-17. Aí fomos campeões um ano lá. E em 2002 eu saí, porque tinha um convite do Barueri também. Aí comecei a rodar, fui pro Barueri, aí depois eu fui pro Pão de Açúcar, né? Junto com o Antônio Carlos, o Zago, aí já se tratando da equipe principal, né? Do Pão de Açúcar, que na época era o Pão de Açúcar, né? Que tomava conta. E aí depois saí de lá, vim pro Juventus, aí fiquei uma época no Juventus também, no profissional. E aí acabei saindo por motivos de doença na família, tudo. E aí em 2014, né? 2014 eu recebi o convite, né? Um amigo meu me ligou, falou, pô, tem um projeto em Mogi, né, do União. Como eu já conhecia o União, já conhecia a história, eu falei, pô, mas eles têm uma dívida lá, até meio complicado, né? Aí ele falou, não, mas o pessoal vai ajudar, né? Os vereadores, o prefeito, né? Eles estão querendo ver se faz o futebol de Mogi crescer novamente. E ficamos lá, foi bacana, foi legal, né? É que realmente o problema do time, né? Situação financeira na época, né? Dívidas que eles tinham, mas às vezes complicava muito você ter empresas ou a própria prefeitura poder ajudar, né? Então isso que era mais difícil, mas foi uma época bacana. Aí depois eu saí de Mogi e acabei indo para o AD Guarulhos, né? Mas treinador às vezes é mais difícil que jogador, né? Porque você tem que dar satisfação para a torcida, a diretoria, que nem, né, como eu tinha um nome também, né, meu. Então às vezes eu tinha que ir nas empresas para ver se o pessoal ajudava, alguma coisa. Então acabava ficando muito, muito corrido para mim, né? E aí acabei parando, né? E até ainda por motivo dessa doença que eu te falei, ela foi perdurando, né? Até 2016, quando a pessoa chegou a falecer, né? É a minha ex-esposa. E aí, então assim, foi uma época difícil, você não conseguia conjuminar as duas coisas, né? E aí também cansou, né? Falei, não, deixa eu viver um pouco a vida, porque o tempo passa rápido e só trabalhar também não dá, né? Ó, você é conhecido como ex-jogador de São Paulo, né? Mas você jogou em outros, como você falou, no Japão, né? No Flamengo também você jogou, né? Joguei no Corinthians e no Flamengo. E o Érico Silvestrini aqui tá lembrando aqui, ele jogou no Corinthians também, né? Você jogou no Corinthians. Na verdade, como assim, foi sua passagem lá? Em 90, quando aconteceu esse fator de não ter ido para a Copa do Mundo, né? Esse fato, e aí eu fiquei muito, falei, porque de 80 para 87, quando o Mirandinha, que era do Palmeiras, foi vendido para Inglaterra, eu tive proposta, né, do futebol da Inglaterra, do Arsenal, e o São Paulo não quis me vender. O presidente era o Juvenal ainda, ele falou, não, assim, você está na seleção, antigamente não se convocava muitos jogadores de fora, né, era mais... sei lá, acabou me convencendo e eu acabei não saindo. Nessa
perspectiva de ir para a Copa do Mundo. Quando chegou em 90, que, né, dentro do São Paulo correu tudo bem, né, os títulos e tal, mas dentro da seleção acabou acontecendo isso. Aí eu, né, fui conversar com a diretoria do São Paulo que eu queria sair do São Paulo, mas não queria sair para outro time daqui do Brasil. Queria sair para uma negociação, porque na época se ganhava mais dinheiro lá fora. Hoje se ganha muito bem aqui, mas na época não se ganhava tão bem aqui. Então, assim, o jogador precisava fazer uma transferência para poder ganhar um pouco mais. Como eu já tinha praticamente quase 10 anos de clube, né? Eu fui conversar com eles. Mas isso acabou criando uma polêmica, né? Uhum. Que soltaram como se eu queria sair do São Paulo, como se eu não queria mais jogar no São Paulo. E o São Paulo sempre foi, né, na época, principalmente, era o melhor time aqui do Brasil, mais organizado, mais estruturado. E aí o Leonardo, aí os caras acabaram fazendo uma transação, o Leonardo também não estava bem no Flamengo, e tinha o Leonardo e o Alcindo, e foi eu e o Bobô, que na época que veio do Bahia, estava no São Paulo, e a gente acabou indo como empréstimo, um empréstimo simples de 6 meses. Né? E aí joguei pelo Flamengo, fomos campeões da Copa Marlboro, na Copa, né? Hoje não tem mais, né? Com o Inter, na final com o Inter? Não, aquela final contra o Goiás. Goiás, né? Foi em Juiz de Fora. Uhum. E aí fomos campeões, mas só que eu tive uma fratura, né, no tornozelo, ainda no jogo contra o São Paulo. E foi com o Antônio Carlos, Foi parece? com o Antônio Carlos ainda. Você fraturou. Então era Campeonato Brasileiro. São Paulo foi jogar contra o Flamengo lá, o jogo foi em Juiz de Fora, porque o Maracanã estava reformando. E como tinha 2 jogadores de um lado, porque normalmente não se pode jogar, né, em empréstimo, você não joga contra o seu próprio time. Mas como era empréstimo de 2 jogadores de lá e de cá, aí acabaram liberando e acabou acontecendo isso. Eu fraturei feio o tornozelo. E acabei, né, meu passe era de São Paulo, acabei vindo fazer a recuperação no São Paulo. E tanto é que eu fiz, em 91 eu voltei, a gente foi campeão paulista em cima do Corinthians, aquela final, né, que o Raí fez os 3 gols lá. E em 92 eu estava disputando a Libertadores pelo São Paulo e o Campeonato Brasileiro, que o Campeonato Brasileiro era no começo do ano, o Paulista era no final do ano, era o contrário. E aí eu acabei fazendo no meio da Libertadores, né? Eu acabei fazendo um acordo com o São Paulo, como eu tinha uns 10 anos, e peguei o passe. E aí foi quando eu fui pro Corinthians. Aí disputei o Paulista pelo Corinthians, foi muito bom, foi muito legal, né? Acabei fazendo até bastante gol pelo Corinthians. E só que aí eu recebi, no final do ano, eu recebi a proposta do Japão, né? Uhum. Como eu só tinha emprestado o passe pro Corinthians até o final do ano, e aí eu recebi uma proposta do Japão e, né, assim, era uma proposta muito alta e acabei acertando o futebol japonês e acabei ficando 3 anos do Zico, né? O Zico já estava. O Zico já estava, fazia pouco tempo que estava, né? Mas foi mais ou menos nessa época, na mesma época, né? Ô, Nelson, tem algumas perguntas que os internautas estão fazendo. Por exemplo, o Lucas Lima quer saber qual que foi o jogo que mais marcou na sua carreira e por quê? Eu acho que assim, são, né, para citar um assim é meio difícil, né? Porque foram tantos finais, né? Que nem eu falei, medalha de ouro, né, num Pan-Americano, fomos campeões em Toulon, também na França, pela seleção de Novos, esses campeonatos pelo São Paulo. Eu falei, assim, acho que o ponto que me marcou muito foi essa final do Brasileiro, né? Que assim foram 86. De 86, porque foi um jogo muito equilibrado e assim, por torcedor, né? Os caras daí ter da loucura, muita né? gente morreu do coração nesse jogo aí, né? Era jogo normal, tomava gol, ia lá, empatava, sabe, um jogo aberto, né? Então, assim, uma baita final de um campeonato brasileiro, né? Você sabe que eu tenho um irmão... E faz tempo que não tem, né? Porque hoje é ponto corrido, você não vê final, né? É verdade. Você sabe que eu tenho um irmão que torce pro Guarani e o outro torce pro São Paulo, né? Nossa, e os dois estão assistindo esse jogo. Eu estava assistindo com os dois nesse dia aí. Nossa. O Marco Aurélio Sobreiro, ele está perguntando para você assim, que hoje ele vê que o jogador tem dificuldades nos fundamentos básicos, né? Passe, domínio de bola, cruzamento. Já antigamente isso não ocorria. Ele está perguntando se você concorda com ele.
Não, eu concordo, sim. Concordo, também não consigo entender, né? Porque hoje você tem uma baita estrutura para você treinar as categorias de base, né? Coisa que não se tinha antigamente. Uma baita alimentação, um baita cuidado. E só que hoje se peca em umas coisas assim que a gente fala assim que você teria que estar aprendendo com 10, 11 anos, né? Que é fazer uma cobertura, né? Fazer um bom lançamento, bater bem na bola. Então, assim, tem esses fundamentos assim que você vê, a gente fica olhando e fala assim, não, pô, não pode acontecer porque né, você treina todo dia, né? E essas coisas você aprende já bem no início da sua carreira, né? Na base mesmo. E você vê hoje o jogador profissional errando coisas assim muito simples, né? Muito grosseiras que não pode acontecer, né? O que eu vejo mais assim essa questão é justamente essa questão de cobertura, né? Pô, ontem mesmo eu estava assistindo o jogo Flamengo e Corinthians. Pô, teve uma hora lá que os dois zagueiros do Flamengo foram disputar a mesma bola e trombaram e a bola acabou sobrando para o jogador do Corinthians. Meu, onde já se viu isso, assim? O jogador que a gente fala assim, o jogador que está de frente, que está ali, o zagueiro, meu, quando ele vai na bola, ele já fala, ele já, né, meu, fala é minha, tal, vou, o outro já tem que sair. Então, assim, você vê umas coisas grosseiras hoje, né? E, sabe, mesmo no jogo do Palmeiras, né, acabou tomando os gols ali, que você vê assim, são bons zagueiros, mas, pô, então quer dizer que quando aperta mesmo, né, e assim, erros banais, assim, erros que você não poderia estar acontecendo por esse treinamento que você já teria que ter desde a base. Agora, infelizmente, a gente não sabe, né, o que está acontecendo lá dentro. Hoje tem essa questão muito do empresário que coloca o garoto lá, né? E às vezes o melhor jogador, o melhor garoto, não tem essa oportunidade porque não tem a pessoa certa para investir, né? E acaba não saindo jogadores de tanta qualidade. Então hoje eu acho que falta qualidade para os nossos jogadores. E os melhores jogadores nossos acabam também durando pouco aqui, já vão para fora, né? Quem que é o melhor lateral do mundo hoje, que você acha? Fazendo essa pergunta, já emendo outra. O Roberto Carlos ou o Marcelo, quem que você acha melhor? Não, são dois laterais um pouco diferentes, né? Em termos do Roberto Carlos, ele marcava mais, né? Tinha um poder de chute forte, de longa distância, batia muito bem na bola. O Marcelo já é um lateral que apoia mais, é mais habilidoso. Parece mais com você, o Marcelo, né? Entendeu? O Marcelo já tem uma técnica mais apurada. O Roberto Carlos achava que era mais força. E então a gente, né, que a gente estava comentando, né? Normalmente todos os laterais a maioria dos laterais acabam indo para o meio. O Marcelo era um jogador que teria condição de jogar numa meia, pela técnica dele. Já o Roberto Carlos eu acho que ia ter um pouco de dificuldade ali, né? Porque ele precisa daquele espaço, ele precisa daquele, né, talvez não tenha essa técnica tão apurada. Para mim hoje o Marcelo, né? O Marcelo. Com certeza, sim. Com o aprendizado que ele teve lá fora, né, com tantos anos lá no Real Madrid, hoje já é de alto gabarito, né? O atual hoje, o Felipe Luiz, o Alexandre, a seleção brasileira, a gente tá com carência de laterais, né? Tá com bastante carência, né? O Alexandre eu acho que vai desenvolver muito mais que o Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz né, a gente já conhece bem, né, tanto de assistir jogos lá de fora, mas ele é aquilo, ele marca bem e tal, mas não é aquele jogador. Ele é um jogador que mantém uma regularidade, nem tão alta, nem tão baixa, mantém aquela regularidade, é um jogador regular. Para um time até é interessante, né? Que o jogador não fica com, um jogo vai bem, outro jogo vai mal, né? Mas não é aquele jogador que você falaria, um jogador top, né? Que nem você falaria de um Marcelo, né? Que ele pode ter um jogo muito mal, mas ele tem também no jogo, ele pode arrebentar, né? Uhum. A diferença eu acho aí. Bom, tá caminhando para o final da entrevista, mas tem algumas perguntas, os internautas estão mandando algumas perguntas. O Marco Aurélio quer saber qual que foi o ponto mais difícil que você já marcou, que você já enfrentou. Eu acho que o Renato Gaúcho, né? O Renato Gaúcho era forte, velocista,
E ele vinha para cima, entendeu? Principalmente jogando lá, né? Principalmente jogando lá no Sul, né? Porque na época ele estava no Sul, né? Nossa, aí era difícil, porque é que eu falei, ele pegava na bola e vinha para cima. E que era a característica normalmente de todos os pontas, né? Mas eu acho que foi um dos pontas mais difíceis que eu marquei, assim. Ainda bem que você não jogou com o Zé Sérgio também, né? Que era outro que... Eu joguei junto, né? Jogou não, não jogou contra, ainda Não, bem contra que não, jogou. né? E também era um ponta difícil ali, né? O Zé era muito veloz, né? Depois que ele acabou se machucando, ainda acabou perdendo um pouco da... Mas ele tem até uma passagem, né, que no Morumbi, acho que jogou contra o Botafogo, e era o Perivaldo, o lateral direito do Botafogo, e o Dulcídio, falecido Dulcídio, que era o árbitro, né? Meu, a expulsão mais rápida que eu vi. Porque o São Paulo saiu, nós saímos com a bola, tocou no Zé, o Perivaldo veio, o Zé já deu tapa no fundo. E ele, ficou assim, não tinha mais como pegar o Zé. Então, ele já deu no meio do Zé. Já foi expulso. Dali, olha, 40 segundos, 40 segundos foi expulso do jogo. Não toma nem amarelo, foi expulso direto. Então, assim, o Zé era muito rápido, né? Catatal, esses jogadores também, era Guarani, muito né? difícil, né? Tinha muitos jogadores, muitos pontas bons, né? Toquinho da Portuguesa, Nilton Batata do Santos, nossa, tinha muito. Mas o Renato eu acho que ainda era pior. Qual a avaliação que você faz do São Paulo hoje? Hoje tem jogo, né? São Paulo joga hoje. Então, a gente está nessa torcida faz tempo, né? Para ver o São Paulo melhor, né? São Paulo alterna muito, né? Jogos bons, jogos ruins. Tem hora que você fala assim, não, agora vai engrenar. E eu acredito, né? Que esteja passando também por uma pressão interna, né? Tanto interna como externa, porque o torcedor não estava acostumado a isso, a ficar tanto tempo sem ganhar título. E isso acaba transferindo para dentro, né? Para os jogadores e para a diretoria, de modo geral, né? E eu acho que agora está até com um bom elenco, né? Tem um bom elenco, mas precisa adquirir essa confiança, essa maturidade, né? Assim, essa tranquilidade para poder desenvolver melhor. E não adianta, o futebol depende de títulos, né? Eu acho que tanto diretoria, marca, né? Ficar marcado na história e tal, mas precisa de ter títulos. E dessa forma, assim, é muito difícil para o jogador, né? Não começa a dar certo, então já muda, o ano que vem já muda, toda hora mudando, também não é isso que vai resolver o problema, né? Eu acho que o pessoal está tentando ainda pegar o fio da meada novamente, tentando acertar, e leva algum tempo, né? Você não forma uma equipe assim da noite para o dia, mesmo que você contratasse os melhores jogadores, que já aconteceu isso em outras equipes, né? Do Flamengo, com o ataque dos sonhos lá, que era Sábio, Romário, Edmundo, e acabou não dando certo. O Corinthians trouxe Serginho, trouxe, nossa, tinha Dunga, só jogador famoso também, assim, jogadores de top de cada posição, Leão no gol, e acabou não dando certo. De Leão, né, um baita time, acho que foi em 84, e acabou não dando certo. Então, assim, precisa de entrosamento, precisa de tempo, né, para o próprio treinador trabalhar também a maneira que ele quer que jogue. E às vezes eu falo assim, né, que nem quando São Paulo começou a lançar essa garotada, assim, começou a parecer muito moleque bom, né? Eu acho que os clubes teriam que fazer mais isso. Mas também tem um trabalho de base mais qualificado, né? Isso de maneira geral, não sei o que está acontecendo, para que não aconteça esses erros grotescos que quando o garoto chega já no profissional começa a ter esses problemas, né? Porque o futebol é aquele negócio, né? É ao vivo, é ali no momento. Então, se errar, né, de maneira feia, isso aí marca muito na carreira do jogador e acaba, né, não dando certo. Tem algum time que você senta para assistir futebol assim, que você gosta de ver jogar assim hoje? Hoje, assim, fala a verdade, né? Você tem até mais prazer de ver o Santos jogar, porque é volúpia, né? Tá muito retranqueiro os times hoje, né? Tá muito retranqueiro, né? Você vê, nós temos, né, de ontem, Flamengo e Corinthians, pô, você passa o jogo todo, que nem eu estava vendo lá, até estava pensando nisso, falei, pô, melhores momentos do primeiro tempo. Os caras não tem chute a gol, pô. Não tem.
Não tem, teve um lance, sei lá, 2 anos. Então, assim, é muito retrancado, muito... Muita marcação. Muita marcação, não querer perder, não querer se arriscar. Então você fica 2 times lá, um não se arrisca daqui, outro não se arrisca de lá. Aí não acontece nada. Então, assim, né, pro torcedor que gosta de futebol, da forma que o treinador do Santos coloca, ele não quer saber, ele vai para cima, ele vai buscar o resultado. E o Santos não muda, às vezes faz o resultado, e às vezes até peca um pouquinho nisso, porque ele não se retrai. Ele continua jogando da mesma forma. Né? E Palmeiras hoje, né, assim, pelo nível de jogadores, né, pelo elenco que tem, né? Então você acaba ficando na expectativa, às vezes, mas a gente sabe também que o Filipão não é muito de largar o time para cima. Muita marcação também. Muita marcação também. Eu prometo que é para encerrar agora, eu queria saber a sua opinião sobre o VAR. O que você acha do VAR? Na sua época, se tivesse o VAR, muitos resultados seriam alterados aí? Seriam alterados, né? Com certeza. Tem um lado bom e um lado, né, ruim, não adianta. Isso aí não estava. Muitos gostariam de ver, porque o VAR tira a malandragem do futebol, né? Na verdade, hoje ficou meio robotizado, assim, porque se você, não só o VAR, mas hoje com todo o aparato que se tem dentro do campo de futebol, quarto árbitro, pessoal analisando lá fora, pessoal vendo lá fora. Quer dizer, não tem como você nem querer intimidar o adversário, né? Como se usava antigamente, chegar e dar um cutucão no cara, porque você pode ser punido por isso. Né? E os caras vão recuperar as imagens e vão te pegar, não tem jeito. Tanto é que hoje, para falar, o cara põe a mão na boca. Antigamente não tinha nada disso, né? Agora, para um lado de honestidade ou de, né, ter o resultado justo, é lógico que com o aparato do VAR, e não só o pessoal analisando lá em cima, tanto é que nesse gol do Flamengo, né, contra o Corinthians, né? Pô, pelo bandeirinha, se ele desce ou não desce, ninguém ia poder falar mal dele. Olho humano não tinha como. Não tinha como, né? E o VAR ajudou nesse momento. Só que, assim, ainda não ficou bem claro, né? A hora que tem que usar, porque tem lances que, se você começar a usar em tudo, você vai parar, o jogo vai ficar parando toda hora, né? Muita e toda hora que para, é demorado. 5 minutos, quase 6 minutos. Quase 6 minutos para analisar o impedimento. Né? E isso para o jogador, para o torcedor, quer dizer, perde Você imagina, o cara foi comemorar o gol depois de 6 minutos. É estranho, né? Mas, então, assim, tinha que ser até uma coisa mais rápida e para jogadas cruciais, né? Jogadas assim, né? Porque senão você vai parar. Não sei se você poderia fazer de uma forma assim que o treinador pedisse, né? Teria... Igual o vôlei, né? É igual o vôlei, né? Ele pode usar 2 vezes, no próprio tênis, acho que também acontece isso, né? Sim. Tira a teima lá, que os caras falam. Mas 2 vezes no primeiro tempo, 2 vezes no segundo tempo de cada treinador, sei lá. Mas no resto, senão o juiz também não trabalha, né? Ele apita, mas se ele tiver errado, ele vai voltar atrás, fala, tudo bem, não tem problema, os caras têm, né, as câmeras lá em cima, o cara para, dá pra ver. Tá? Então, assim, tá ainda meio, né, meio assim, o pessoal usando de umas formas ainda meio assim, não chegaram a um consenso ainda, né? De como teria que ser. Tem que melhorar muito ainda, né? Apesar de ser uma coisa. Que para não estragar o espetáculo, né? E você poder usar, mas não estragar o espetáculo também, né? Bom, a seleção não foi bem aí na última Copa, né? Tem toda a polêmica em torno do Neymar, né? Como é que você está vendo essas polêmicas? É o principal craque hoje da seleção, né? Mas está, de vez em quando, se envolvido em algumas polêmicas, né? Como que você vê a situação do Neymar? Eu vejo assim que todo jogador tem a fase boa e a fase ruim, né? Ele está numa fase ruim em todos os sentidos, né? Que acabou acontecendo aquele negócio com a menina, até na vida pessoal e também na vida profissional, né? Que ele acabou se machucando, já nas seleções que, né, praticamente não conseguiu ainda disputar uma Copa direito, né? Mas assim,
É difícil para um jogador também manter 10 anos e Em né, alto praticamente nível, num alto nível e sem problema nenhum, né? Então, todo mundo achava, olhar para ele assim e falar, não, pô, o cara é virado para a lua, né? Tudo dá certo pro cara. E não é bem assim, né? Vai ter os momentos difíceis, vai ter coisas que às vezes não dependem de você, não acaba acontecendo e você vai ter que enfrentar, né? Ele não queria se machucar, com certeza. Ele não queria ter pego a menina lá e dado todo o problema que deu. E isso tudo o pessoal joga para ele toda a responsabilidade. Né? Já deve estar já tem uma carga muito grande de responsabilidade, porque pô, ele é considerado, pelo menos aqui do Brasil, o melhor jogador do Brasil, no mundo. Né? E já é uma carga grande. E vem todos esses problemas. Então a gente como jogador, às vezes eu fico escutando e eu fico quieto, né? Porque para mim eu acho que ele é um grande jogador e não vamos discutir isso. Né? É um jogador diferenciado. Hoje aqui no Brasil não vejo ninguém à altura dele. Mas o torcedor, tudo que acontece o cara vai discutir ali. É que nem a gente fala no futebol também é difícil por causa disso. Até o pessoal da imprensa é difícil, porque os caras vão para te analisar aquele jogo. O cara te conhece 5 anos vendo você jogar. Aí sabe que você tem... Aí num jogo você não foi mal, pô, o cara, porra, mas isso e aquilo. Meu, você pode falar daquele jogo que o cara não jogou bem. Mas falar que o cara não é um bom jogador, pô, né? Então, assim, machuca a pessoa, né? Que eles analisam muito aquele momento. E é o que eu acho dele está acontecendo muito isso. Deve estar passando uma fase muito difícil para ele, né? Porque tem que segurar esse BO, né? Mas o cara colocar em dúvida a capacidade dele, né? Eu não colocaria nunca, porque pelo que eu já vi ele fazer, é um grande jogador. Nelsinho, estamos encerrando a entrevista. O fã do Nelsinho, né? Como que ele pode encontrar você? Você tem jogado no Master do São Paulo, né? Você tem feito alguns jogos aí, né? Tem feito alguns jogos. É mais o pessoal dos anos 80 que joga com você lá? Mais o pessoal dos anos 80, 90, né? Agora sempre deu uma parada, porque na verdade ossos do ofício, né? Esse desgaste de cartilagem, né, no quadril, eu tive que fazer a cirurgia, né, de quadril. Então assim eu evito um pouco, né? Mas a gente está sempre, né, nos eventos lá de São Paulo, mesmo do Corinthians. São homenageados agora, né? Fomos homenageados no São Paulo, né? Na rampa dos ídolos lá, né? E tá lá o nome lá também. Isso é legal, bacana. Nelsinho, obrigado pela sua presença aqui, muito grato, entrevista bem bacana. E tá com as portas abertas para você aqui, quiser vir, tá bom? À disposição, que você quiser conversar mais aí, nós estamos à disposição. Certo. Muito obrigado. Prazer. Prazer foi nosso. Queria agradecer também você, amigo internauta, que participou dessa entrevista. E até o próximo programa.